feita esta apresentação. Enfim, começámos aqui, devíamos que pudesse acontecer, mas estas coisas são sempre assim. Agora gostaríamos de obter aqui depoimentos ou questões por parte das pessoas presentes que o quiserem fazer. A palavra agora é desse lado para fazerem os depoimentos ou as perguntas que quiserem fazer. Gostaria de ter palavras para manifestar tudo aquilo que eu sinto, mas não tenho. Estou, de facto, sensibilizado pela explanação que o Tenente Coronel, ex-Tenente Coronel, o Presidente da Liga dos Ex-Combatentes, acabou de fazer. Sensibilizou-me bastante, penso que a todos nós, pelas imagens e pelas pessoas que passaram. Mas eu, já foram aqui descritos pormenores da guerra, eu não vou descrevê-los, eu passei por eles também. Eu estive na Guiné, penso que o Casimiro fez 2 comissões na Guiné. Eu estive numa zona muito crítica, estive em Bolochato e em Itachi, eram das zonas mais críticas da Guiné. Tive problemas lá, na altura vim passar férias quando vim, os meus pais e os meus familiares pensaram que eu vinha sem uma perna, porque, infelizmente não, mas vim com os telhaços e com os telhaços ainda. Enfim, uma data, nunca me esqueço, foi uma data que eu fiz anos, de 8 de dezembro, que eu faço anos, em que estava juntamente lá com os militares. Eu estava à frente, dado um botão de soldadicos, fui substituir um alfeste que na altura tinha morrido, deixei-me a companhia, fui para a Guidagem e estava, enfim, a comemorar uns anos e no meio deste aniversário, enfim, fomos atacados e sofrimos telhaços, mas sabes, eu não queria falar de guerra, queria falar das pessoas que passaram pela guerra e que estão vivos. E que o nosso governo, ao longo destes anos todos, se tem esquecido deles. Ainda há poucos dias, aqui, o irmão do Alferes, que vinha para aqui falarmos, Alferes da Encarnação, o irmão dele, o Dr. Padre Milton Lopes da Encarnação, falava disto, que os governos todos, ao longo destes anos, esqueceram-nos todos os militares. Nós temos muitos militares ainda no ultramar, que nos estão cá, porque as pessoas não têm posse para os trazerem, os governos esqueceram-se deles completamente, mas para além desse, nós temos muitos militares vivos, mas psicologicamente muito abatidos. E não preciso ir muito mais longe, nós temos um aqui, a muito poucos metros aqui da Vila de Sapa, que está a sofrer isto na carne. E nunca ninguém fez nada por isso. Ele não está a usufruir nada daquilo que vê durante a guerra toda. Está com problemas psicológicos muito graves. Quer dizer, nós esquecemos deles todos, mas é uma pessoa que conhecia todos nós. E hoje, se calhar, nós nos doamos todos. E muito partido de nós. E com ele, muitos outros. E eu queria lembrar esse militar, que servisse de exemplo para todos os outros, para que os nossos governos, o governo, fizesse alguma coisa, e eu alerto o Presidente da Liga dos Combatentes para essa situação. Eles estão a passar situações complicadas, gravíssimas, e ninguém se lembra deles. Ninguém se lembra deles. Eu estive no ultramar durante uns tempos. Eu tive que pagar, na altura ganhava pouco, mas deste pouco que ganhava eu tinha que estar todos os meses a descontar com o vencimento para pagar o tempo que estive no trabalho. Eu vou referir disso agora. Nada, rigorosamente nada. Portanto, é um alerta que eu quero, não àqueles que morreram, infelizmente, mas àqueles que estão vivos hoje. Principalmente aqueles que psicologicamente estão muito abatidos e continuam a estar abatidos. Muito obrigado, Carlos. Muito obrigado, Carlos. Nós fomos uma geração perdida. Tiveram apenas a coragem de nos passarem à disponibilidade 30 dias depois de termos regressado da guerra e nunca mais ninguém procurou saber se estávamos bem ou se estávamos mal.
Se tínhamos problemas do chamado foro neurológico, como é que nós estávamos? Serviram-se de nós. Eu há bocadinho dizia, dentro da guerra havia muitas outras guerras. Não vale a pena estarmos aqui a fazer as declarações quanto às guerras que havia lá dentro. Era a guerra da alimentação, era a guerra do feijão com bicho e do bicho com feijão, e às vezes nós víamos que ao lado comia-se bem. Isto não era guerra. Nós, os militares da base principal do Exército, também éramos seres humanos. Era a guerra daqueles que não tinham possibilidade de escreverem às suas jovens namoradas ou às suas jovens esposas, porque metade do efetivo da minha companhia de cavalaria 3 de Estremoz não sabiam ler nem escrever. E nós embarcamos a 16 de janeiro de 64. Regressamos a 29 de março de 66. Curiosamente, amanhã é o 50 aniversário do nosso batalhão que se vai efetuar em Nelas. Eu faço parte da organização, motivo porque eu amanhã não vou à batalha. Mas vou ficar muito triste por não ir. Gostava de fazer aqui uma referência relativamente ao Sr. Casimiro e reportando-me eu a Tinoco de Faria. Tinoco de Faria levou um tiro e caiu prostrado no chão. Um militar agarrou nele, eu sentado no solo, encostado à frente. Tinoco de Faria, com grande bigode, cheio de força ainda, levantou-se e levou mais das tiros. E foi aí que ele morreu. Houve uma história dele que veio no Correio da Manhã, em que os familiares se revoltaram contra aquela história. Depois o Manel Catarino, que era o autor daquelas histórias, respondeu à família e eles aceitaram, porque a guerra tem destas coisas. Foi precisamente aquilo que fez aqui o Sr. Tenente Coronel José Tomás. As palavras nuas, como eu já disse, mas a vida militar é assim. Muito obrigado. É só uma pequena palavra. Eu quero felicitar o Sr. Presidente da Câmara pela iniciativa que ele já se propôs fazer. Quero felicitar o Sr. Tenente Coronel e meu ilustre amigo por ter dado origem a esta história, que foi precisamente um aconselho. Este evento que se fez há tempos, de facto, que é um amigo. Nós vamos fazer outras visitas a cemitérios e com certeza que isto é de facto bom. Só estou para ver a comunicação social. Quando agora souberem que o Sr. Presidente da Câmara Municipal do Sátão se propõe fazer chegar à sua terra aqueles que ficaram em terra alheia. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Passo agora aqui ao Fernando Olidão. Faz favor, Fernando. Quero cumprimentar a mesa, as autoridades militares e toda a assistência e um abraço bem forte, com o coração para os três combatentes. Eu vou começar com a frase: Conde Marinheiros dizia: ditosos à pátria que tais filhos têm. Eu digo: desditosos os filhos que em tal mátria nasceram. Os políticos, por mais luxos ou banhos que tomem, jamais se apagam as faltas todas para com os ex-combatentes, que do cumprimento do dever, lá longe, deram sangue, suor e lágrimas. Quero dizer bem alto, olhos nos olhos, do mesmo patamar aos alavancados, aos diferentes cargos poleiros, não merecem por vezes um pingo de respeito da parte dos ex-combatentes. Eles defenderam os civis, como é para defender os civis, e para que eles não viessem em 4 etapas. Mas isso ninguém fala. Nós fomos promovidos de heróis a carniceiros por alguns setores da sociedade que não lhes interessava reconhecer o nosso esforço na guerra.
E, portanto, havia que apagar a heroicidade, e sublinho, heroicidade, que há muitos casos de heroicidade dos ex-combatentes. E também, os ex-combatentes contribuíram na construção da democracia, como toda a gente sabe, com o seu saber, o seu esforço. Construíram um país melhor e foram botados numa profunda marginalização. Por terminar o setor, aqueles sofriam e sofriam alguns da revolucionaria aguda. E posso repetir que, naquela altura, não precisava a sociedade portuguesa falar dos classigeiros. Passado meio século, vem falar estas coisas. A história é feita pelas imensas histórias de cada um. Desde 1385, que o povo era reconhecido na independência do país. A situação mudou muito, mas o pensamento dos responsáveis parece-me o da pedra lascada à mistura de feudalismo. E por isso o fico. Um abraço a todos e desculpem lá pelas palavras duras, mas eu sou assim. Muito obrigado, Fernando. Eu venho a dizer aqui, tenho corrido muita Liga dos Combatentes. Eu hoje digo aqui, foi a primeira vez que eu vi um presidente de uma terra pôr-se coração e alma a querer os restos mortais dos seus jovens, dos seus parceiros. Que é o doutor que tem o Ocidente, Boa noite, cumprimentar a mesa, cumprimentar a iniciativa desta conversa, cumprimentar todos os competentes aqui presentes e uma palavra muito especial para aqueles que não foram e terem a paciência de estar aqui até esta hora, ouvir contar as nossas histórias. Minha história é idêntica à que muitos já aqui contaram. Revi-me muito a vida do Dr. Gil, minha companhia servi entre 71 e 74, 27 meses do norte da Angola, mesmo com a fronteira com o Zaire. Eu não vou aqui repetir muito o que já aqui foi dito, recordar só o 22 de julho de 72, talvez o dia em que mais mortos houve num só dia em combate em toda a guerra do ultramar. Foi a minha companhia, o 4º grupo de combate da minha companhia, que numa emboscada que debaixo de fogo, e morreram 9 imediatamente, e o resto do grupo de combate ficou todos expropriado, praticamente deixou de existir. Não podia deixar de falar nisso aqui hoje. Agora, houve aqui uma pergunta que ficou por responder, ninguém teve a coragem de responder. Porque é que os ex-combatentes portugueses são postergados, digamos assim, não são tratados como foram noutros países? Eu penso que também tiveram guerras. E a resposta, eu tentarei dar, já que ninguém a deu, e se calhar está na mente de todos, é que a história é escrita pelos vencedores. E nós, foi decretado, por decreto, que perdemos a guerra. Eu estou convencido que não. As guerras, todas elas, desde a primeira até aquelas que hoje existem, são políticas. São decididas por políticos que mandam os militares para a guerra. E nós assim foi. Mandamos para a guerra e depois o outro regime político resolveu acabar com a guerra e dizer que nós perdemos a guerra. Ouvi também aqui dizer que a guerra de guerrilhas, e com isto termino, que a guerra de guerrilhas é sempre ganha pelo guerrilheiro. Ora bem, e eu estou com medo então, porque hoje a Europa está em guerra e temos esses tais que nós hoje chamamos de terroristas, mas que já nos envergonhamos de chamar aqueles que nos atacaram a nós. Já há um bocado gostava aqui a dizer, foi ali o que disse que eram terroristas. Eu disse até. Ora bem, nós hoje também dizemos terroristas, os que atacaram o aeroporto de Bruxelas. Será que vamos ter de nos render como nos rendemos a esses tais terroristas? Fica a pergunta. Boa noite, muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Eu tinha essa pergunta para o Dr. Gil. O Dr. Gil, há pouco, quando estive a explicar, falou na sua intervenção que falamos quase da guerra só entre nós.
há uma certa vergonha em falar da guerra. Assim, mais ou menos isso. E a pergunta que eu queria fazer era: porquê isso? Mais ou menos aquilo. Agora se falou anteriormente, porquê isso? O que é que hoje, quando fala da guerra do trabalho, sobretudo pessoas que lá estiveram, e que eu julgo que não têm que ter vergonha nenhuma em falar nisso, porque é que se fala nisso de maneira capital? Qual é, uma vez que foi, que levantou na sua explanação no início, uma vez que levantou isso, qual é o facto disso ser assim? A outra pergunta é dirigida ali ao Sr. Castelo Almeida. Fez várias, por aquilo que vi, fez operações. Nós teve várias vezes lá. Missões. Essas missões que lá esteve foram missões que foi por imposição ou houve alguma delas que foi porque quis? Depois respondo. Eram estas as duas perguntas. Muito obrigado, Dr. Sr. Vaz. Não existe mais nenhuma pedido de palavra. De maneira como pôs a guerra do lado e a ajuda que dá às populações de muito, disse aí que, no seu início, que era quase uma vergonha, quase que só falavam entre vocês hoje. É essa pergunta. E eu queria perguntar qual é a razão disso, na sua maneira de ver as coisas, qual é a razão disso? Ora bom, eu tinha aqui um esquema para seguir. Acabou a coisa por se inverter, eu tive que responder, tive que começar a fazer intervenção de improviso praticamente. Bom, uma das coisas que eu tinha era isto. Em certos meios, sobretudo nos meios intelectuais, fala-se sobretudo dos movimentos de libertação e do papel que eles tiveram na independência das colónias. Ora, bom, estes movimentos de libertação, isto é o que eu penso, portanto, estavam a ser apoiados claramente, porque havia outros apoios, por países de leste. Portanto, países onde há as ideologias de esquerda. É o que eu penso. Portanto, os combatentes sempre foram vistos como uns defensores a sul de um sistema fascista, dito. Ora, bom, eu penso que isto teria levado a que sempre que alguém falasse em defesa das colónias fosse ostracizado. Portanto, penso que o principal motivo teria sido este, tivesse receio de falar, até por via da comunicação social. Penso que o motivo era este. Não sei se já... Não, gostava só de dizer aqui, terminar um bocadinho, terminar com um bocadinho do que tinha aqui, pensava, o que queria aqui dizer, que é o seguinte, por mim, lamento o tempo perdido e que poderia ter aproveitado, tomando notas sobre o modo como correu a nossa permanência lá. Eu li cá temos um livro sobre o Roberto Capelo, não? É assim que se chamava? Roberto Capelo e... Capelo e Roberto White, em que eles... O livro chama-se de Angola à Contra Costa, e em que eles fazem uma descrição diária, ou tomavam notas diariamente, sobre o modo como a viagem estava a decorrer. Foi pena eu não ter feito isso, comecei a fazer, mas depois acabei por desistir, e hoje lamento profundamente, porque mesmo nos aspectos culturais e o facto de nós termos lá muitos soldados negros nas nossas companhias, isto podia ter sido uma contribuição grande para compreender melhor a cultura das colónias e dos povos africanos. E acho que isto deveria ter sido pedido pelos dirigentes da altura militares a todos os que lá combateram. Não digo a todos, mas pelo menos a cada uma das companhias. Acho que teria sido muito importante.
O mesmo se passa em relação aos combatentes de hoje, que nós também esquecemos de esquecer, porque aqui se falou pouco. Há muitas pessoas, creio que algumas que estão aqui, que já fizeram várias missões no exterior e, enfim, seria interessante dar-lhes o conselho de fazerem um registro da permanência lá. Fazer um diáriozinho. Acho que seria interessante e um outro muito importante para o futuro. Muito obrigado, Dr. Gil. Passo agora aqui a palavra ao José Casimiro para dar aqui... Eu já tinha batido 2 vezes com os escombros na Guiné, porque Angola era só para os amigos, e para os compadres e para os abades. E é claro, eu digo, se não vou bater, se não vou preso para Angola, eu vou novamente bater com os escombros na Guiné. Foi isso, porque só para a Guiné foi, mas... Para a Guiné é que foi mobilizada. Para Angola foi porque quis, é isso? Exatamente, por agora. Porquê? Porque, caso contrário, eu ia bater com os escombros novamente na Guiné. Houve aqui alguém que disse que esteve 2 dias sem água, não foi? Se fosse para a Guiné, andava todo dia enterrado em água até ao pescoço. Muito triste. Mas quero dizer, Portugal não tem nada que se... Não se tem nada que se envergonhar, fez uma obra muito meritória lá, havia saúde, havia isto, havia aquilo e aquilo. Posso mesmo dizer que Portugal não tem nada que se envergonhar. Bem, pelo contrário. Antes, pelo contrário, pode-se orgulhar a obra que lá fez. Agora, é uma coisa que eu tenho que dizer. Os combatentes, até pelas próprias entidades militares, tenho que dizer aqui, não me leva mal que eu diga isso, até pelas próprias entidades militares, que são muitas vezes postos de guarda. Portanto, isto é mesmo assim, podia-se fazer mais, porque são homens que aos 20 anos ficaram estropiados, são bocados deles próprios, muitos deficientes, são bocados deles próprios, deficientes, e parece que se tem de se andar a mendigar aquilo a que se tem direito. Os combatentes americanos, franceses, estes, são considerados como heróis. Agora eu quero dizer ao senhor, sim senhor, não há ninguém aqui que possa provar com aquilo que se passou em relação à morte do Capitão Quilombo. Eu tenho um livro dele. O livro que o senhor tem, eu gostava de ver, que era para ver as verdades, porque ele morreu a 2 passos de mim. Eu tenho uma revista. Bom, mas eu posso dar a palavra assim. Mas há 2 versões. Também não foi promovido a major. O que ele quando morreu eu posso dar a palavra para o título póstumo. Sr. Idílio, não vamos agora aqui entrar em diálogo, que são 2 versões, respeitáveis as duas, e, portanto, com certeza que a factualidade terá que entrar nesses casos. Eu vou... Sr. Casimiro, gostaria de concluir então. Desculpe, juro que respondi. Perfeitamente. Pronto. Muito obrigado, Casimiro. Eu, antes de passar a palavra para concluirmos ao Sr. Coronel, Tenente Coronel, tive aqui um pedido de palavra. Primeiro de todos, peço desculpa, houve questões que foram levantadas e parece que os militares é que são o olhar ranhosa cá do país. Eu só queria dizer o seguinte, quem nos leva tem que nos trazer assim, o conceito de amizade. E os militares cultivam esta virtude. Quem os levou para o ultramar não foram os familiares, foi o Estado português. E se os levou, tinha que os trazer vivos ou mortos. Este é o princípio. Foi a pátria. Eu, quando vou com algum amigo, não vou deixar a pé. Se eu levo no carro, vou ter que trazer. Este é o princípio que preside ao conceito militar e que deve presidir a qualquer um, seja militar ou civil. E nós, como sabem, aqui os nossos prestados amigos e camaradas, sabem que é assim que se faz ser comunitário. O nosso poder político resolveu não fazer. Isto não se prende com o dinheiro. Prende-se com a filosofia. Prende-se com a política. Prende-se com esta neodemocracia que foi instalada à custa dos militares e que muita gente andou a mamar, dizer, como se diz na minha terra, a mamar à conta da revolução. Portanto, não se prende aqui com 2.000 euros ou 2.000 pontos, como disse o nosso Tenente Coronel Tomás. Foi com o quê? Deixamos lá que já não precisamos dele.
Ao contrário do ditado popular, só faz falta quem cá está, o Estado disse é que eles já não fazem falta. Portanto, se ficaram lá, eternos, é de louvar agora aqui a iniciativa de trazer para cá o resto dos portais. É de louvar também, só para terminar, que ao longo da história fomos cavando fossos. E isto não é mais daquilo que se passa na nossa política. Isto que se passa com os nossos militares mortos em Mar, passa-se. Eu não vou dar aqui lições a ninguém. Há aqui muita gente que sabe muito melhor que eu. Os conteúdos foram retirados porque é uma vergonha para o nosso Estado dizer que se fizemos uma guerra do outro lado. Portanto, nós só vivemos com heróis. Vamos então agora concluir. Passo aqui a palavra ao Sr. Coronel e ao Sr. Tenente Coronel, enfim, para concluírem, e peço também uma síntese para não alongarmos mais este nosso debate. Muito obrigado. Então, para terminar, muito rápido, há aqui 3 ou 4 ideias que eu gostava, que os senhores disseram, que eu gostava de realçar. Dr. Gil, o seu conselho do diário é um excelente conselho, mas posso dizer, eu estive no Afeganistão, fui comandante de uma equipa de assessoria ao exército afegão e a minha força tem um registro, fez um diário, de facto, porque entendemos que esse seu conceito é importante. Um diário, descrevemos as operações diárias, aquilo que nós fazíamos. Muito interessante. Tem centenas de páginas. É evidente, aquilo é mais um registro, não será convertido em livro. Mas porque é importante? Até para registrar, mais não sejam os incidentes e as coisas que acontecem. Mas isso, de facto, é importante. O Sr. Casimiro Almeida e alguns outros senhores aqui falaram em aspectos muito interessantes. Não estávamos preparados. De facto, não estávamos. Quando fomos em 61 para a guerra, era capacetes de aço, debaixo do solo, era fatos caqui, que davam logo nas vistas. As espingardas não eram as espingardas, era a Mauser. Porque nós tínhamos o material da Segunda Guerra, e algum até de antes, e não estávamos preparados. Portanto, esse erro cometemos nas invasões francesas, em que tiveram que vir os ingleses organizar-nos para nós podermos responder. Porque os militares são como a guarda-chuva. As pessoas só se lembram deles quando começa a chover. É importante pensar nisto. E isto une, vou juntar àquilo que aquele senhor desconheceu o seu nome, falou há pouco, o professor José Luís Vaz, creio que o senhor, um camarada, que falava há pouco na questão do rendermos-nos aos terroristas hoje. Tem exatamente a ver com isso. Tem exatamente a ver que ela tem in pacem para bellum. Na paz prepara-se a guerra. E é importante, de facto, estar atento e todo o investimento que se fizer nas Forças Armadas, mais tarde ou mais tarde, infelizmente temos que apostar nestas coisas. As sociedades têm que apostar. Porque quem disser, não precisamos de exércitos para nada, rendemos-nos à cabeça, como El Salvador, por exemplo, tem que ser o exército americano a fazer lá o serviço, não é? Enfim, temos que preparar, isto é importante, esta reflexão. Finalmente, sobre a vergonha, eu até concordo, será uma das razões, mas ser soldado é isto, e eu sou, nós todos fomos. Ser soldado é cumprir a missão. Eu costumo dizer aos meus homens, não há funções medíocres. Medíocre é não cumprir a sua função, seja ela qual for. Cumprir com zelo, com dedicação, com camaradagem, com solidariedade. E a partir daí não há que ter vergonha de nada. Mas infelizmente nem toda a gente conhece esta linguagem. É um facto. Muito obrigado. Eu queria dizer apenas que ainda bem que existe a Liga dos Combatentes. A Liga dos Combatentes é constituída por 70.000 associados que fizeram a guerra do ultramar e é constituída por 107 núcleos a nível nacional. E se alguém tem tentado preservar a memória, os símbolos e os voos nacionais do nosso país, tem sido a Liga dos Combatentes. Também queria dizer que em Viseu existe um núcleo da Liga dos Combatentes que tem 1.500 associados
e que temos um espaço onde se reúnem diariamente 40, 50 ex-combatentes e lá partilham as suas intimidades e cumplicidades uns com os outros, falam da guerra, bebem os copos e jogam a sueca, mas também é preciso, porque assim sentem-se bem. Estão entre amigos. E eu aproveitava para lançar aqui o primeiro desafio. Se há tantos combatentes no Sátão, porquê é que não constituem um núcleo da Liga dos Combatentes no Sátão? E criam um espaço próprio para se reunirem e para falar destas coisas? Às vezes é importante ter um espaço também para falar das coisas, entre amigos. O primeiro desafio que lanço, de facto, é esse. Por que não pensar em ter um núcleo aqui? É tão simples, nós ajudamos a fazer um núcleo. E até perdemos alguns associados em dizer, mas não há problema, porque fica com um núcleo aqui, bem perto de vocês, onde podem ir passar algum tempo e falar destas coisas. É importante. Depois queria dar aqui uma nota também relativamente ao apoio médico e às questões do foro psicológico e os traumas de guerra com os militares vieram. Recentemente fizemos um protocolo com o Coimbra, que tem um centro de apoio psicológico, para que os combatentes tenham problemas nessa matéria possam ser assistidos. E temos esse protocolo com a vinda da equipa da psicóloga e da assistente social a Viseu, sempre que for necessário, para tomar conta desses casos, para dar o apoio necessário. Bom, falou também que há um caso aqui perto de um combatente que tem problemas e que ninguém liga, não presta atenção. Nós não sabemos, mas sabendo iremos fazer alguma coisa para que de facto haja um acompanhamento maior. Também acompanhamos temos alguns casos poucos, porque não temos dinheiro, e que apoiamos com algum dinheiro alguns ex-combatentes, aqueles que de facto se demonstraram com essa necessidade absoluta, também o fazemos. E queria dizer que relativamente às transladações, se alguém tomou iniciativa no nosso país para fazer as transladações foi a Liga dos Combatentes. Toda a gente sabe, pelo menos de Moçambique, foram já imensas as translações que se fizeram e que são feitas pela Liga. A Liga conseguiu desbloquear junto às autoridades governativas destes países essa possibilidade, porque não é só querer chegar ao país e trazer as ossadas. Há um processo burocrático que tem que se tratar e tem que se fazer. A Liga conseguiu isso, está quase a conseguir em Angola, é um processo que está a ser mais difícil, mas está quase a conseguir em Angola e, portanto, esse trabalho tem que ser feito. E a Liga colaborará sempre com as pessoas, com as famílias que querem cá os restos mortais dos seus familiares, sempre. Finalmente, um último desafio que lanço, porque há sempre pessoas que têm jeito para a escrita, que sabem escrever. Esta história é uma história que está ainda viva e eu lançava aqui um desafio, porque se nós escrever isto perde-se. E um dia os nossos filhos, os nossos netos não vão saber desta história, da participação do Sátão neste grande conflito. E o desafio que eu lanço às pessoas do Sátão é que escrevam esta história. A Liga dos Combatentes auxilia e abre as portas necessárias para que se pesquise nos processos. Nós vamos aos processos e ajudamos essa pessoa, se existir, para escrever a história destes combatentes. Quero-vos dizer que, por exemplo, em Castro Daire vai ser lançado um livro no próximo fim de semana, dia 16, em que vai ser exatamente um livro, vai ser sobre a história dos combatentes mortos em combate de Castro Daire. Vai ser isso que vai ser. E, portanto, certamente que no Sátão há pessoas que escrevem muito bem, que têm esses dotes, e, por que não, fazermos a história dos combatentes do Sátão no ultramar. Acho que é importante. Muito obrigado. Bom, cabe-me encerrar esta sessão, pedir-vos de facto desculpa pelo tempo que aqui estivemos, ou não, acho que não devo pedir desculpa, devo agradecer a paciência que tiveram. Isto foi um pequeno contributo, com certeza que este é um tema que está ainda muito inexplorado, ficou agora aqui este repto final, para que se possa de facto converter isto num documento escrito. E aquilo que eu quero aqui dizer para terminar é que os pequenos contributos é que conseguem fazer as grandes obras. Isto é mais um que fica dado da nossa parte. Eu agradeço a todos os que estiveram aqui. Este debate estava previsto para 1h30 a 2 horas, já passou as 2 horas e meia, o que revela que o tema tem pano para mangas, tem muito para andar. Agradeço, portanto, a todos, mas deixem particularizar ao Carlos Bento, ao Idílio, ao Fernando Leitão, ao Francisco, ao Zé Luís Vaz, ao Sandro Vaz, Armando Figueiredo. E uma palavra muito especial para o Carlos Gil, para Casimiro Almeida, para Francisco Reis, comandante do Regimento de Infantaria, e é nessa qualidade que ele aqui está, e eu agradeço muito a sua presença aqui hoje, e agradeço também ao José Tomás,
que é o presidente do Núcleo de Viseu da Liga para os Combatentes. À Câmara Municipal de Sátão, mais uma vez o agradecimento pela existência deste espaço, e da nossa parte há, com certeza, sempre esta disponibilidade para continuar a promover mais colóquios, aqui estaremos para outros. À Rádio Live, o agradecimento por esteve a transmitir em direto este evento, e, portanto, é também um prazer para nós sabermos que este evento esteve a ser transmitido em direto. Finalmente, e agora é mesmo para terminar, tenho aqui umas lembranças que a Câmara Municipal de Sátão fez questão de oferecer a cada um dos presentes, e eu vou pedir ao Sr. Presidente que possa entregar aos elementos essas lembranças. Muito obrigado a todos. Então, está esta sessão concluída. Obrigado.